Olá, mais uma vez vindo aqui para elucidar algumas questões. Então, o abdômen é uma área que desperta o interesse de muitas pessoas e com isso também surgem inúmeras informações a respeito do fortalecimento dessa área. Uma grande, digamos, dúvida que as pessoas têm é sobre a quantidade de repetições que elas devem fazer para conseguir um bom fortalecimento, né, dessa região ou para conseguir um abdômen mais sequinho, né? Então, existem aí duas grandes questões que já começa por aí. Eu ter aquele abdômen definido já vai para uma área que não diz respeito tanto ao exercício físico. Como assim, Érica? Tá querendo dizer que eu não vou emagrecer, eu não vou, digamos, reduzir gordura corporal no abdômen se eu fizer abdominal? Não, você não vai reduzir gordura corporal ao realizar o abdominal, certo? Você vai fortalecer essa região. Porém, lógico, com fortalecimento, com ganho de massa muscular, você vai acelerar o seu metabolismo. Então, como um todo, você vai ter um maior gasto energético, tá? Eu acho que deu para entender essa diferença entre fortalecer o corpo como um todo e isso gerar um gasto calórico maior e realizar o abdominal com a intenção de emagrecer. Então, o emagrecimento, a redução da gordura corporal, ela tem uma correlação com a alimentação, certo? E aí o que é que acontece? Uma vez eu tendo um déficit calórico, eu ingerindo menos calorias do que o que eu gasto, né? Eu ingerindo menos calorias do que o que eu preciso, eu criando um déficit calórico, ou eu gastando mais energia do que o que eu consumo, aí sim eu vou criar um déficit calórico. Com esse déficit calórico, eu vou assim conseguir uma condição favorável para que aqueles músculos, caso você treine, possam aparecer na hora que a gordura corporal seja eliminada daquela região, tá? Então, para eu fortalecer o abdômen, eu não preciso de um número X de repetições. E para eu perder a gordura corporal dessa área, eu preciso ter um déficit calórico. Então, para eu ter um bom fortalecimento, indo agora para a área do fortalecimento, saindo um pouco da área da gordura corporal, que eu espero ter sanado essa dúvida, a gente precisa entender que para que eu consiga fortalecer o abdômen, eu preciso gerar uma boa contração muscular nessa região. Para que eu consiga gerar uma boa contração muscular nessa região, eu preciso isolar o máximo possível essa área para que eu consiga um recrutamento mais isolado dessa região e eu consiga solicitar somente o abdômen ou solicitar de uma forma mais isolada, mais aprofundada, com menos ajuda externa, essa região, tá? E aí, como é que eu vou conseguir isso? Eu vou precisar olhar cada aluno para poder entender como é que eu vou, diante daquela estrutura, isolar a ação daquela região. E aí eu tenho que entender que aquela região, ela tem dois pontos de fixação que precisam se unir na hora da contração, que é a partir daí que acontece a contração, a união desses dois pontos de fixação. E aí eu tenho que ou levar, né, partindo do pressuposto que eu vou fazer o abdominal supra, ou levar essa região, né, do externo, próximo que é o peito, próximo à pubis, ou o contrário. O que é o mais comum que a gente vê? É levar o tronco em direção à pubis. Então, para isso, eu tenho que deixar essa região da pelve parada para que eu possa fazer com que o tronco se aproxime da pelve. E aí eu vou precisar de ponto de apoio, tá? Que aí geralmente eu uso o Coriped, que o RTS ele fornece esse Coriped. Existem outras marcas, né, que também chamam, também conhecida como apoio lombar. Eu vou precisar restringir a ação, digamos, de convidados que não são convidados, ou seja, de músculos que estão por ali pelas adjacências que querem entrar para auxiliar, mas que se eu deixar eles entrarem, eu não vou ter uma solicitação tão isolada do abdômen. E aí, para isso, eu tenho que criar maneiras de restringir o trabalho dessas regiões. E aí eu posso usar, às vezes, cinto ao redor da cintura, né? Caso o aluno ou a aluna esteja num banco, como eu gosto de fazer, para que eu possa graduar a inclinação. Eu preciso restringir a movimentação dos pés, para que os flexores do quadril não sejam tão acionados. Então, eu estou falando em linhas gerais, alguns pontos importantes que devem ser respeitados para que o seu abdominal seja realizado de maneira
plena da maneira mais eficaz possível, tá? Então, esquece repetição. A contração precisa acontecer de forma sólida, contínua. Quando se perde a qualidade da contração, aí é o momento de parar. Então, esquece de fazer 3 de 30, 3 de 20, 3 de 10. Esquece, cada pessoa vai ter um limite, né, que vai de acordo com a aptidão física de cada um, né? E como é que eu vou saber? Aí é onde entra o olhar do profissional que está acompanhando, onde você orientar o teu aluno para identificar em que momento ele deve parar, tá? Eu espero ter esclarecido, ou se deixei mais confuso, compartilha comigo o que é que ficou mais confuso para que eu possa conseguir aí, ou quem sabe, favorecer um melhor entendimento. Um beijo.